já deve ter aprendido muitas coisas com histórias, seja literalmente, tipo assim, tu tá lendo um livro e tu vê um fato histórico, um fato científico, ou através de uma história que tu aprende sobre amizade, sobre ética, sobre como lidar com os teus sentimentos, enfim. Mas muitas pessoas ainda não reconhecem a importância das histórias nas nossas vidas, e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre os benefícios que a gente pode ter através da leitura de livros de ficção especificamente, das historinhas mesmo. Porque muita gente critica livros de ficção, eu leio desde pequenininha e eu já ouvi muito na minha vida as pessoas falando que é só uma historinha boba, é perda de tempo, por que eu não leio livros sérios, né? Que tipo, não significa nada isso, não é porque é um livro de ficção, não é porque é uma história inventada que esse livro não vai ser importante também. Antes de tudo, vamos só dar nome aos bois aqui. Então, um livro de ficção é uma história inventada mesmo, ela é completamente baseada na imaginação da pessoa que escreveu aquela história. É claro que ela pode ser inspirada em casos da vida real, em fatos reais, mas a grande parte daquela história foi completamente inventada. Enquanto que livros de não ficção são baseados em fatos reais. Então é uma história verídica, em fatos científicos, em técnicas práticas, essas coisas assim. E é claro que livros de ficção, as historinhas, elas são muito divertidas, mas além do entretenimento, elas também têm vantagens nas nossas vidas. Vamos lá falar sobre as principais delas. O maior de todos e o que é mais pesquisado e estudado é o benefício social que a leitura de histórias de ficção traz para as nossas vidas, principalmente em relação à empatia. Uma das habilidades mais importantes para nossa vida social é tentar deduzir os estados mentais das outras pessoas sem que elas nos falem isso. Isso é chamado da teoria da mente. Basicamente, isso significa que tu vai tentar entender e identificar as emoções das outras pessoas, as crenças que elas têm, as motivações de elas terem feito algo, que podem ser muito diferentes das tuas opiniões e experiências pessoais. E o que acontece é que os leitores aplicam essa teoria da mente quando a gente tá lendo pra tentar entender por que um personagem fez tal coisa, tentar entender as emoções dos personagens e conforme a gente vai desenvolvendo essa habilidade ali ao longo das histórias de ficção, a gente também consegue usar essa habilidade na nossa vida real. Porque autores de livros de ficção, eles têm que focar muito mais nessa psicologia dos personagens, né? Eles têm que te explicar quais são os dilemas desses personagens, quais são as expectativas deles, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles querem da vida. Então tu abre meio que uma janelinha ali pra mente das pessoas e é muito mais fácil entender todas essas coisas, porque tá um pouco mais explícito ali na página e tu tem um pouco mais de informações, diferente na vida real que a gente tem que meio que adivinhar tudo isso. E daí quando a gente tá lidando na nossa vida com pessoas complexas, a gente consegue exercitar essa habilidade, a gente meio que se coloca no lugar das outras pessoas, assim como a gente se coloca na mente dos personagens de uma história de ficção. Porque conforme a gente vai lendo as histórias, a gente acaba criando um repertório maior das possibilidades de opiniões e visões diferentes da vida. E isso é muito útil, principalmente quando a gente fala de temas tabu, que são aqueles assuntos que não são muito falados, né, que tipo assim, vamos deixar quieto, não vamos comentar muito sobre isso, mas através das histórias de ficção a gente consegue ter uma conversa ali entre a gente e o autor mesmo, né? Onde a gente tem um espaço um pouco mais livre pra falar sobre esses assuntos, entender melhor como que isso tudo funciona e ter um pouco mais de empatia com pessoas que daí na nossa vida real estão lidando com esse tipo de coisa. E isso é excelente porque vai acabar desmistificando essas ideias erradas e preconceitos que a gente possa ter, enquanto a gente tá usando uma linguagem mais simples, mais fácil de entender e mais interessante também, né? Porque é muito mais interessante aprender sobre alguma coisa através de uma história do que através de um texto científico comentando sobre aquilo. Claro, um texto científico também tem as suas importâncias, muito provavelmente ele vai trazer mais fatos e mais dados que comprovem tudo aquilo, mas através de uma história é uma explicação mais didática, mais fácil da gente entender, principalmente pra quem é leigo e pra quem não tá ali exatamente dentro daquele mundo. E por causa disso tudo, as histórias têm a capacidade de mudar quem a gente é, mudar a nossa personalidade, o jeito que a gente reage com as coisas. Tem um estudo muito legal que exemplifica isso, onde os pesquisadores pegaram a história A Dama do Cachorrinho, do Anton Chekhov, e deram essa história para dois grupos de pessoas, só que de formas diferentes. Um desses grupos leu o conto original, que é um conto que vai falar sobre a traição, né? Tem dois casais e daí a moça desse casal e o cara desse casal acabam tendo um caso. Então é uma traição dupla, vamos dizer assim. E o livro vai contar sobre isso e como isso vai afetar a vida dessas quatro pessoas, no caso. Mas o segundo grupo leu essa mesma história, só que ela foi adaptada pra parecer como se ela fosse aqueles relatos de um caso de divórcio. Então é como se fosse um documentário. Foi a mesma sequência de eventos, os mesmos passos que foram acontecendo no conto do Chekhov, só que ele foi reorganizado como se fosse uma história real, um documentário de um casal se divorciando.
E daí os pesquisadores fizeram testes de personalidade, testes emocionais com essas pessoas, e o grupo que leu o conto teve muito mais mudança, tanto na personalidade quanto nos efeitos emocionais. Não que eles mudaram assim a personalidade completamente, viraram outras pessoas, mas eles se sensibilizaram mais pela história e eles permitiram que isso mudasse a forma como eles respondiam às perguntas que os pesquisadores fizeram pra eles. A teoria deles é que a ficção tem esse efeito porque ela mostra as pessoas interagindo entre si, interagindo com o mundo, e elas focam muito mais no porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. E quando a gente foca no porquê, a gente tem esse incentivo de entrar na cabeça das pessoas, tentar entender um pouco melhor elas, e daí a gente traz isso pra nossa vida real e se torna um pouco mais empático pra tentar entender o que se passa dentro da mente das pessoas que convivem com a gente. Agora vamos falar sobre a minha vantagem favorita da leitura de livros de ficção, que é a redução dos níveis de estresse e de ansiedade. Tem um estudo que mostrou que 6 minutinhos de leitura já são suficientes pra reduzir os níveis de estresse das pessoas em até 68%. E eles até compararam a leitura com outras atividades que as pessoas comentam que reduzem o estresse, né? Por exemplo, ouvir música, que diminuiu em 61%, caminhadas, que reduziu em 42%, e jogar videogame, que reduz em só 21%. Segundo um dos pesquisadores desse estudo, não importa o que tu esteja lendo, desde que tu esteja 100% imerso ali na leitura, para que tu consiga escapar, né, dos teus problemas da vida real e consiga focar ali na leitura. E eu posso falar que, pessoalmente, isso funciona muito pra mim na minha vida, porque assim, ó, quando eu tô muito nervosa, estressada, ansiosa, a última coisa que eu quero fazer é ler, porque eu não consigo focar muito bem na leitura. O que eu quero fazer, na verdade, é começar a mexer ali nas redes sociais, porque isso tem, né, a dopamina é instantânea ali, a gente não precisa focar, porque tu vai ver um post, vai passar pro próximo, tu não precisa, nossa, assim, não, ficar super concentrada pra ler um tweet, né? E quando a gente tá nesse tipo de estado mental, é muito difícil focar, de verdade, assim, eu sinto que eu pego um livro pra ler, eu demoro uma eternidade pra ler uma página, mas depois de ler, assim, umas 5 páginas, aí eu começo a relaxar, e depois de ler esse estudo, eu imagino que deva ser essas 5 páginas o tempo ali dos 6 minutos que eles comentam pra que a gente comece a descansar, a relaxar, porque quando a gente tá lendo um livro, a gente realmente tem que focar naquilo ali que tá acontecendo, porque senão tu vai passar de um parágrafo pro outro e não vai entender nada. Mas nas redes sociais é diferente, né? Dá pra gente ler o parágrafo de um post, pular pro parágrafo de outro post que fala sobre um assunto completamente diferente, e a gente vai entender as duas coisas, a gente não precisa focar 100% no que tá fazendo, e daí a gente não tem esse nível de imersão que os livros trazem pra gente, e que é a forma como eles ajudam a reduzir o estresse. E outra função dos livros de ficção é que muitas vezes eles são uma forma que os autores encontraram pra ter uma conversa com os leitores sobre um determinado assunto, sem falar literalmente sobre aquele assunto. O exemplo mais óbvio disso são histórias infantis, né? A gente conta essas historinhas que são interessantes, que são divertidas para as crianças, mas por trás elas têm uma mensagem que a gente quer passar por elas. Por exemplo, se a gente pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, é uma história que vai ser interessante, vai ser divertida, mas que mostra para as crianças por que não é legal falar com estranhos, por que pode ser perigoso andar por caminhos, por estradas que ela não conhece, seguir sempre o caminho que os pais falam, né? Obedecer os pais, tal. Claro que isso tudo vai ser dito de uma forma muito mais exagerada e fantasiosa, com lobo falante, mas é muito mais fácil das crianças entenderem isso dentro do contexto de uma história, onde elas estão interessadas no que tá acontecendo, onde elas se importam com os personagens, elas já estão envolvidas ali em tudo isso. É muito mais fácil elas entenderem essa mensagem do que só chegar aos pais e falarem, né, filho, não fala com estranhos, filho, toma cuidado quando estiver andando sozinho e tal. É muito mais fácil a gente aprender alguma coisa quando a gente tá emocionalmente envolvido com aquilo, quando a gente tá interessado naquilo, quando a gente se importa com o que tá acontecendo, em vez de só uma lição de moral genérica que tá sendo passada pra nós. Então a ficção ajuda a gente a falar sobre essas dificuldades humanas que todo mundo passa, a ter discussões sobre moral, sobre esses temas mais delicados, que são um pouco mais fáceis da gente conversar usando metáforas, usando narrativas, estruturas de história, essas coisas assim que facilitam a comunicação. Porque, por exemplo, eu nunca estive lá no País das Maravilhas de mão dada junto com a Alice, mas eu já estive em lugares desconhecidos, em lugares estranhos, com pessoas hostis e esquisitas e sem saber o que eu tinha que fazer. Então, por mais que seja uma história completamente fantasiosa e tirada da cabeça de um cara, eu consigo ainda me identificar com os sentimentos dessas personagens
personagens, com a situação que ela tá vivendo, com as dificuldades, com os dramas das vidas delas, e consigo trazer isso pra pauta da minha vida real. E é muito bom conseguir usar essas pautas, essas analogias, alegorias, pra conseguir entender o que a gente realmente tá sentindo, porque às vezes a gente não sabe também. Mas quando tu vê uma menininha perdida num país fantasioso das maravilhas e sentindo um monte de coisas que tu já sentiu em outras situações da tua vida, tu consegue usar toda essa história pra entender como tu mesmo lida com essas situações difíceis, com dilemas na tua vida, com, né, brigas e problemas, enfim. E no fundo, tu consegue pegar qualquer livro de ficção e extrair informações ou lições, mensagens valiosas de dentro dele. Porque o que acontece é que livros de não ficção, tipo um livro de autoajuda, ele vai te passar informações de uma forma mais direta e reta. Tipo, é isso daqui e ponto, absorva essa informação, aplique na sua vida, enfim. Enquanto uma história, ela vai te dar todos os elementos que tu precisa pra tu chegar às tuas próprias conclusões e ter essa mesma informação que um livro técnico, que um livro de autoajuda te forneceria. Só que isso tudo vai ser passado pra ti de uma forma mais elaborada, mais artística, diferente, e que na minha opinião é muito mais interessante, e é por isso que eu gosto tanto de aprender com livros de ficção. É claro que isso não significa que livros de ficção são superiores ou inferiores aos livros de não ficção, os livros técnicos. Cada um tem as suas vantagens e cada um tem os seus propósitos específicos. E de forma geral, os dois têm benefícios, tipo, os dois ajudam a melhorar o teu vocabulário, a melhorar a tua concentração, teu foco, a te tornar uma pessoa mais criativa. Só que livros de ficção, eles costumam ser muito mais atacados por ser uma coisa fútil, por ser uma perda de tempo, por ser historinhas bobas, enfim. E é por isso que eu quis mostrar nesse vídeo que não é bem assim, o que não significa que livros de não ficção sejam ruins, inclusive adoro ler muito eles, e o que eu mais gosto de fazer é juntar um com o outro. Por exemplo, uns tempos atrás eu li um livro de autoajuda que ele se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu tenho uma resenha desse livro aqui, se vocês quiserem, vou deixar linkado aqui embaixo também. Mas esse livro, ele vai falar sobre como tu ter conversas com as pessoas, onde tu vai expressar os teus sentimentos, as tuas necessidades, conversas mais respeitosas, né, pra que tu não vai ficar atacando e brigando com todo mundo. E mais ou menos na mesma época que eu li esse livro, eu li outro livro, que é um livro de ficção, chamado Pessoas Normais, da Sally Rooney. E nesse livro é muito engraçado, porque tem dois personagens que não sabem se comunicar de jeito nenhum. E foi muito interessante ter lido esses dois livros mais ou menos ali na mesma época, porque daí eu consegui aplicar as técnicas do livro de autoajuda e observar o que esse livro de ficção trazia e como que as pessoas poderiam ter usado essas técnicas ali pra se comunicar melhor e como que isso poderia ter ajudado esses dois personagens que não sabem conversar de jeito nenhum. Por isso que eu digo que ambos são importantes, ambos são úteis, ambos são maravilhosos, incríveis. Eu gosto de ler os dois tipos de livros, cada um tem o seu propósito e tem leitores que preferem um tipo ou preferem o outro tipo. Mas eu tô aqui pra defender os livros de ficção, porque eles, coitadinhos, são atacados. E eu amo tanto ler essas duas coisas, que além de ler livros, eu gosto de aprender sobre como os livros mudam as nossas vidas e como livros são importantes e tal. Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos aqui, que não falam necessariamente sobre um livro em particular, mas falam sobre a leitura em si, uma coisa mais meta, assim. Eu já fiz vários outros vídeos com temas parecidos com esses, e se tu se interessa em conversar sobre esses assuntos assim também, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu faço um vídeo falando sobre livros, leitores e literatura, e eu vejo vocês no próximo.